E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu tô aqui para mais um vídeo de Bleach, dessa vez comentando sobre os episódios 1 e 2 da terceira parte da Guerra Sangrenta de Bleach. E voltou com tudo com esses dois episódios, porque o primeiro episódio já surpreendeu muita gente. Agora o segundo episódio foi uma outra surpresa que tivemos aí, com a adição de coisas novas que não tínhamos no mangá também. E que é uma coisa que eles estão fazendo ao longo desse arco, que vai ter um total de 4 partes. E que assim, essa terceira parte começou com tudo com esses dois episódios. Só uma coisa que eu tenho que comentar sobre o primeiro episódio, que é uma coisa que eles colocaram, na verdade, eles reutilizaram do último episódio da segunda parte, que é aquela luta entre a Divisão Zero e os Stern Readers que estavam com o Yhwach. E que assim, é uma parte que eles reutilizaram e que consumiu quase metade do episódio, mas ele combinou para a construção do episódio inteiro. E eu creio que eles tenham feito isso também por conta do segundo episódio, por conta da adição de partes novas que não tínhamos no mangá, e que já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos, seja do anime de Bleach ou de outros animes dessa temporada. Então bora começar a falar sobre esse começo de Bleach, e que eu vou começar com a opening da terceira parte, e que vai mostrando os confrontos que vão ter nessa parte, e também a volta de um personagem muito famoso na série de Bleach, e que é o Aizen, que vai voltar alguma hora e que vai fazer alguma coisa, e que já foi mostrado lá na segunda parte que o novo capitão da primeira divisão, ele vai fazer alguma coisa e vai pedir para o Aizen fazer alguma coisa, e que essa parte voltou na cena pós-crédito porque mostrou ele indo até o Aizen. Então quer dizer que ele vai ter sim uma participação nessa terceira parte da Guerra Sangrenta, e que vai ser uma coisa bem curiosa que todo mundo quer ver o que vai acontecer, além de alguns mistérios que vão estar rolando nessa temporada e que vão ser aprofundados também, porque temos várias coisas que tem que ser respondidas, que vão ser apresentadas. E bom, como esse episódio é praticamente a mesma coisa que o último episódio da segunda parte, porque naquele episódio tivemos a Divisão Zero enfrentando os Stern Readers e o Yhwach, e que assim, durante esse confronto tínhamos aquela parte em que aqueles três da Divisão Zero se sacrificaram para que a Senjumaru liberasse seu poder, porque foi explicado que os poderes da Divisão Zero estavam conectados. Na verdade, a vida de todos eles estavam ligadas, porque o poder deles era uma coisa imensa, o poder deles era muito forte. Então, para que não houvesse um descontrole do poder deles, eles tinham que selar o poder deles, e que após o sacrifício desses três, a Senjumaru liberou seu poder. E lembrando que eu falei no vídeo da segunda parte, do último episódio da segunda parte, essa parte não tinha no mangá, essa parte deles sacrificando não tinha no mangá, era mostrado só eles sendo derrotados pelos Stern Readers. Mas que assim, essa adição foi o que fez todo mundo pular da cadeira, porque logo depois que eles se sacrificaram, a Senjumaru usou a sua Bankai para derrotar os Stern Readers, e que foi uma parte que fez todo mundo pular da cadeira, porque não tinha no original. E também é uma baita de uma Bankai, e acabou com vários Stern Readers muito fortes, na verdade, a elite que anda ao lado do Yhwach. Então assim, você fica surpreso com quão forte ela é, e que essa Bankai dela que voltou nesse primeiro episódio da terceira parte, consumiu em torno de uns 4 minutos de tela, então é bastante coisa, assim, uma Bankai que consome quase tudo isso. E assim, adicionaram uma visão outra diferente lá da Bankai dela, mas que não mudou muita coisa não, assim, é só pra consumir mais tempo de tela mesmo. E bom, enquanto está rolando essa luta, mostra o grupo do Ichigo botando fé que a Divisão Zero vai vencer os Stern Readers e o Yhwach, e que no final eles não vão precisar fazer nada. Só que a única pessoa que não está botando tanta fé nisso e que está estranhando algumas coisas é o próprio Ichigo, porque ele sente que está acontecendo alguma coisa, ele sente que tem algo de errado acontecendo. E bom, voltando para a Bankai da Senjumaru, como foi mostrado no final da segunda parte, é mostrado que a Bankai dela é muito apelona, e que cada Stern Reader foi colocado em uma situação diferente, e que eles não conseguem sair, inclusive o Ishida e esse cara que é o braço direito do Yhwach, e que no final é mostrado ela acabando com todo mundo. Então assim, essa cena mostra que não só ela, mas como a Divisão Zero é muito forte. Eles só não puderam liberar seu poder porque eles tinham que sacrificar para alguém liberar. E assim, você fica se perguntando o que aconteceria se toda a Divisão Zero tivesse seu poder libertado. Como seria essa luta? E bom, agora vamos para uma outra luta que estava rolando, que era entre Ichibei e o Yhwach, e que nessa luta mostra que o Ichibei está arregaçando o Yhwach, assim, mostra que ele não está tendo chance contra ele. E no final ele acaba usando a sua Bankai, que envolve tudo da cor preta, e tingindo o Yhwach com a tinta dele, para que no final ele renomeie o nome do Yhwach e acabe com os poderes dele, e renomeou ele como Formiga Preta. E que essa é mais uma parte que mostra como a Divisão Zero é muito forte, e ainda mostra o Ichibei pisando nele e esmagando o que restou do Yhwach, parecendo que ele conseguiu acabar com ele. Só que assim, foi muito fácil acabar com o antagonista desse jeito, foi muito fácil alguém que não é protagonista ou relacionado assim, muito chegado do protagonista, derrotar o antagonista principal. Então você sabe que não acabou nessa parte, você sabe que ele não foi derrotado, e que aí vem a parte
parte inédita, na verdade, a parte que não foi colocada no final da segunda parte, que é a parte nova, porque o que foi mostrado antes disso é tudo da segunda parte, tudo no final da segunda parte. E que essa parte que é inédita no anime mostra que na verdade eles não foram derrotados, os Star Raiders e o Yahaba não foram derrotados por eles. O que acabou acontecendo foi uma coisa que complicou a vida deles, porque foi mostrado que o Yahaba ele não foi derrotado, porque ele despertou seu poder como rei dos Quinches. Porque tem aquela lenda lá do rei dos Quinches, ele revive depois de 900 anos, recupera sua sanidade depois de 90 anos, e que após 9 anos ele recupera sua força, recupera seus poderes. E justo nessa luta ele recuperou seus poderes, e logo depois que ele desperta mostra que os olhos dele ficaram desse jeito. E é dito que ele não usou esses olhos antes, porque se ele usasse antes de recuperar seus poderes completamente depois de passar os 9 anos, seu poder sairia do controle. Então para que ele conseguisse usar seu poder corretamente, ele esperou esses 9 anos, e que agora ele completou esses 9 anos e está com seu poder total, ele recuperou todo o seu poder e está muito mais forte, mostrando que na verdade ele é muito apelão. Na verdade o Yahaba é um cara muito apelão e que agora você não sabe como derrotar. Porque, segundo ele consegue ver tudo. Com esses olhos que ele tem aí, ele consegue ver tudo que vai acontecer. E agora ele está super poderoso, como diz a letra do nome dele. Porque a letra do nome dele significa todo poderoso. E com esse despertar do Yahaba foi mostrado que os demais Star Raiders despertaram seus poderes, inclusive o Ishida, que agora está muito mais forte lutando contra Senjumaru. Mas mesmo assim ela consegue lidar com ele. E bom, o Ichibei ele tenta utilizar uma outra técnica contra o Yahaba, e que tem todo o ritual para ativar essa técnica. Só que ele não esperava que o Yahaba soubesse da parte final desse ritual, e que na verdade mostra que ele sim consegue ver tudo pela frente, mostra que ele consegue ver o futuro de tudo, e por isso que ele sabia dessa última parte desse ritual. E logo depois o Ichibei acaba sendo derrotado pelo Yahaba, e o Ishida despertando seu poder de Steiner Eater. Logo após o despertar do Yahaba, ele acaba derrotando a Senjumaru. Então agora a Divisão Zero foi aniquilada, a Divisão Zero não existe mais, que é uma coisa complicada porque só eram eles e o Ichigo que poderiam parar o Yahaba, e agora a Divisão Zero foi derrotada, e não tem mais ninguém que possa impedir eles de chegar até o Rei das Almas. E é mostrado o grupo do Ichigo e o pessoal do Sereitei todo preocupado com o que está acontecendo, porque perceberam que algo grande aconteceu agora na Divisão Zero, e que foi a derrota da própria Divisão Zero. E que essa parte eu achei muito boa, mostrando que a Divisão Zero acabou agora, que eles foram derrotados, e logo depois mostrando aquela escada se formando e o Yahaba subindo nela. E a música de fundo encaixou perfeitamente para enaltecer essa cena, ao mesmo tempo que mostra as lembranças do Yahaba. E que após essa parte temos a Indy dessa terceira parte, e que é focada nos personagens que vão ter destaque nessa terceira parte, mas principalmente no Ichigo e Nishida, até porque são os dois focos, assim, além do Yahaba, o Ishida é um grande foco nessa guerra, e queremos saber as intenções dele, o que ele vai fazer durante essa guerra, também o que o Ichigo vai fazer para conseguir derrotar o Yahaba e trazer o Ishida de volta. Mas o primeiro episódio não acaba por aí, porque temos a cena pós-crédito, que mostra o Ichigo e seus amigos chegando à Divisão Zero e vendo o Ichibei morto na frente deles, e que é assim, morto entre aspas, porque na verdade ele não morreu, porque foi mostrado o Ichigo ouvindo a voz dele chamando pelo nome, falando para o Ichigo falar o nome dele, e que após ele chamar pelo nome de Ichibei, o corpo dele acabou se regenerando, e que ele dá a explicação que na verdade o poder resiste no nome, e com ele chamando o nome de Ichibei, ele conseguiu um pouco do poder do Ichigo para regenerar o seu corpo. Mas assim, mesmo que ele tenha recuperado seu corpo, ele não recuperou seu poder para lutar contra o Yahaba, então ele acaba pedindo para o Ichigo que ele pare o Yahaba, porque o Rei das Almas é a chave dos 3 mundos, e caso ele acabe morrendo, tudo vai virar um caos. Então assim, a baita uma responsabilidade que o Ichigo tem agora, e que o confronto deles foi mostrado no segundo episódio. Só que antes disso temos algumas partes que foram mostradas nessa cena pós-crédito, porque uma outra parte que foi mostrada nessa cena pós-crédito foi essa aí do Shunsui, que é capitão da primeira divisão, encontrando o Aizen, e que assim, ele não foi contra o Aizen à toa não, ele foi por algum motivo, que esse motivo vai ser mostrado nos próximos episódios, porque nos próximos episódios já, ele vai ter aparição, o Aizen vai voltar, e o Shunsui vai explicar para todo mundo do porquê o Aizen vai voltar aí, vai ter participação nessa guerra, e que vai ser uma parte bem interessante. E a última parte que tivemos nessa cena pós-crédito foi essa aí do Yahaba, atravessando o cristal do Rei das Almas, e falando a seguinte frase para ele: aquele que viu o futuro, meu pai. E que assim, você fica louco com essa frase dele, porque você fica se perguntando, pera, o Rei das Almas é o pai do Yahaba? Como assim, o Rei das Almas é alguém relacionado aos Quinches? Então assim, é uma parte curiosa aí que você fica pensando, e que você quer mais respostas e explicações para isso, e que algumas explicações tivemos no segundo episódio, que eu vou entrar em mais detalhes agora, e que esse segundo episódio continua daquela cena pós-crédito, em que o Yahaba atravessou o cristal do Rei das Almas, e que isso está gerando um tremor nos 3 mundos, e agora todo mundo está se perguntando do porquê isso está acontecendo, porque do nada a Soul Society começou a tremer, e agora todo mundo quer respostas para o que está acontecendo. E bom, depois é mostrado o Ichigo chegando para parar o Yahaba, só que é tarde demais, só que eles não sabem que é tarde demais porque não foi mostrado para eles que o Rei das Almas foi atravessado pelo Yahaba, então eles não sabem que já é tarde demais, e que assim, a partir daí é uma parte que não tinha no mangá.
porque no mangá era mostrado ele chegando até o Yahaba e eles vendo o cristal do Rei das Almas atravessado pela espada, mas eles acabaram incluindo no anime toda uma sequência que não tinha no mangá, e eu não sei se tem na novel que eles escreveram depois, que o Kubo escreveu depois, e se você souber, coloque aqui nos comentários, porque eu não sei disso, eu não vi a novel de Bleach não sei sobre o que acontece na Light Novel, o que acrescentaram, porque falaram que tem conteúdo extra na novel, eu sei de alguma coisa ou outra, então se você souber, coloque aqui nos comentários, em que assim, essa parte foi uma sequência toda elaborada que eles colocaram, entre essa chegada do Ichigo até o Yahaba, até eles descobrirem o que ele fez com o Rei das Almas, e que foi toda uma sequência de luta que não tinha antes, e que você pensava que talvez seria diferente, porque o Yahaba despertou seus poderes, e agora ele está com os olhos que vê tudo, e a própria Orihime percebe isso e fala para o Ichigo, e que agora você pensa que a luta talvez seja diferente, porque o Yahaba está muito mais forte, só que durante essa luta, é mostrado que o Ichigo também está muito mais forte. Na verdade, eu acho que é a primeira luta que ele pode usar todo o seu poder, porque depois daquele treinamento que ele passou pela Divisão Zero, ele não encontrou ninguém tão forte assim para lutar contra, e agora ele está usando contra o principal antagonista do arco, e que assim, é uma luta toda elaborada que você vê que os dois são muito fortes, você vê que não só o Yahaba está muito forte, como também o Ichigo está muito forte, e que você fica surpreso com o quão forte os dois lados são, você fica vendo que os poderes deles são gigantescos agora, e que, como eu disse antes, foi toda uma parte elaborada aí, prolongada, que não tinha no mangá, e que ficou muito boa a sequência. O pessoal adorou a sequência que tinha de luta, porque antes era só ele chegando e vendo o Rei das Almas atravessado pela espada, mas agora temos uma parte de ação que foi incluída antes, e que foi uma luta muito bem feitinha, com o Ichigo soltando vários Kitsuga Tensho. Mas tem um detalhe nessa luta que o Ichigo não esperava, porque na verdade, o Yahaba ele não utilizou seus olhos para lutar contra o Ichigo, então mostra que na verdade ele estava se contendo contra o Ichigo, e que assim, agora você pensa, se ele despertar os olhos dele agora o Ichigo não tem chance, porque se o Ichigo estava dando tudo dele para lutar de igual para igual contra o Yahaba, sem usar todo o seu poder, agora você sabe que complicou para o Ichigo, e que é uma coisa que o próprio Ichibei esperava, porque é mostrado o Ichibei falando que ele acha que eles não vão conseguir parar o Yahaba. E assim, falando sobre o Ichibei, mais à frente eu vou voltar a falar sobre ele, porque tem muita coisa a ser questionada sobre ele, por conta do que aconteceu no segundo episódio, mas assim, vou deixar para falar depois desse episódio. E bom, o Yahaba acaba falando para o Ichigo sobre as visões que ele deve ter visto, porque o Ichigo, depois que ele chegou na Divisão Zero, ele começou a ter várias visões aparecendo na cabeça dele, e que ele não sabia sobre o que eram essas visões, e que ele comenta com o Ichigo sobre como o Rei das Almas era capaz de ver tudo o que estava para acontecer, porque ele tinha essa habilidade de ver o que estava acontecendo e ver o que poderia acontecer anos à frente, ele poderia prever tudo, e ele fala que o Rei das Almas era uma pessoa quase onipotente, assim, muito poderosa para todo mundo, só que ele fala que o Rei das Almas acabou sendo selado e transformado em um eixo que estabiliza os três mundos, e nessa parte ele revela que após destruir os três mundos, ele planeja criar um novo mundo, e que logo depois disso a cena volta para o Serentei, mostrando todo mundo se reunindo no laboratório que o Urahara está, e pedindo uma explicação para ele do que está acontecendo, porque esses tremores estão acontecendo, e que ele fala para eles que está ligado com a segurança do Rei das Almas, e que assim, é uma coisa que já foi comprometida por conta daquela espada, só que a coisa fica pior depois, porque voltamos para o Ichigo e o Yahaba, e com esse último falando para o Ichigo que ele sabia já da chegada dele, sabia que ele chegaria na Divisão Zero e ajudariam o Ichibei a se recuperar, e que logo depois eles tentariam parar ele, só que logo depois eles acabam vendo que o Rei das Almas foi atravessado pelo Yahaba, e que é uma coisa que preocupou eles, porque parece que ele morreu, só que a Orochi acaba explicando que na verdade ele não morreu ainda, que na verdade o Rei das Almas está vivo ainda, e que logo depois do Ichigo ver isso ele tenta puxar a espada do cristal, e que assim, de início, o pessoal que não tinha visto o mangá ficou estranhando, porque o Yahaba não tentou impedir o Ichigo, ficou vendo ele tentando puxar a espada do cristal, e no final ele conseguindo, só que logo depois é mostrado porque ele não fez nada, porque na verdade é mostrado que ele já esperava isso, ele esperava que o Ichigo puxasse a espada do cristal e tirasse ela, e que na verdade ele queria que o Ichigo fizesse isso mesmo, porque logo depois que o Ichigo tira a espada do cristal, o poder de Quinch dele acaba sendo acionado, na verdade o sangue de Quinch dele acaba correndo pelas veias, e que é aquela forma chamada Blue Vein, se não me engano, e que mostra essas marcas nos Quinches, e logo depois acaba acontecendo uma coisa que o Yahaba previu, porque o Yahaba, ele colocou um pouco do seu poder na espada, para que quando o Ichigo puxasse a espada e tirasse o cristal, o poder dele acionasse o sangue Quinch do Ichigo, e que esse sangue Quinch do Ichigo dispararia e destruir o cristal do Rei das Almas, e que é uma coisa que ele tem que fazer segundo o sangue Quinch dele, e que é uma coisa que fica ordenando ele a fazer isso, e que no final ele acaba fazendo isso, ele acaba cortando ao meio o cristal do Rei das Almas, que é assim, é uma coisa que chocou todo mundo, inclusive ele, porque ninguém esperava esse cenário, ninguém esperava que o próprio Ichigo destruiria o Rei das Almas, e que acabaria acarretando a destruição dos três mundos, e que assim, é uma coisa que vai ficar na cabeça dele. O Ichigo tem esse costume de se culpar por muita coisa, e logo depois o Yahaba acaba explicando que na verdade o Ichigo passou por várias coisas para esse momento, na verdade, tudo que o Ichigo passou durante a vida dele foi para esse
nesse momento, e que na verdade ele precisava do Ichigo para destruir esse cristal, porque o Ichigo ele tem todos os poderes, ele tem os poderes aí de Shinigami, tem os poderes de Hollow, tem os poderes de Quinch, tem o poder de Fullbring, tem o poder de humano, tem poder de tudo, e ele explica que é por isso que ele precisava do Ichigo para fazer isso, e que é uma coisa que ele já tinha previsto e que agora complicou as coisas, agora complicou de vez, porque agora tudo vai ser destruído, tudo vai virar um caos agora porque o Ichigo destruiu o cristal, e que assim, não foi porque ele quis, assim, é porque o Sangue Quinch passou a vontade dos Quinch para ele, e que ele acabou fazendo isso, só que assim, agora complicou as coisas, agora complicou as coisas para todo mundo, inclusive para o Ichigo, porque se eles não conseguirem salvar e reverter essa situação, ele vai ficar se culpando, ele vai se culpar pelo que ele fez agora, mesmo que ele tenha sido forçado a fazer isso, mesmo que ele não tenha conseguido impedir ele de fazer isso. E mostra na cena seguinte os três mundos começando a entrar em colapso, e mostrando os amigos do Ichigo percebendo que algo grande está acontecendo. E esse segundo episódio termina com Urahara percebendo que o Rei das Almas foi morto, e que agora os três mundos vão deixar de existir por conta disso, e que agora complica as coisas para eles daqui pra frente, porque agora eles têm que resolver a situação com um cronômetro do lado deles, porque agora eles não têm muito tempo para conseguir reverter a situação, e que algumas soluções temporárias vão aparecer nos próximos episódios, porque eles precisam de tempo para conseguir reverter o que está acontecendo, e que vamos ver já no próximo episódio algumas dessas soluções temporárias acontecendo, porque vamos ter pessoas aparecendo aí tendo destaque nessa temporada, nesse próximo episódio, e que vai ser uma parte bem interessante de acompanhar. E bom, como eu falei antes, eu queria comentar sobre o Ichibei, porque se o Ichibei ele sabe algumas coisas sobre o Rei das Almas, como ele não sabia que o Ichigo ele era o único que poderia destruir o cristal? Então assim, se ele sabia dessa parte, por que ele não impediu o Ichigo de chegar até o Yhwach? Porque ele poderia ter evitado a situação. Se o Yhwach não pudesse destruir o cristal, ele poderia ter evitado essa situação. E durante o episódio o Ichibei parece bastante suspeito também. Então assim, tem bastante coisa escondida que tem que ser explicada, tem bastante coisa que a Divisão Zero sabe que vai ter que ser explicada e que eles vão ter que revelar, e que podemos ter nos próximos episódios. Então assim, foi uma excelente volta de Bleach com esses dois primeiros episódios, e que foram muito incríveis, com várias adições de cenas novas que não tínhamos no mangá, e que estão muito boas, assim, o pessoal gostou pra caramba dessa adição de cenas que não tínhamos no mangá, e que algumas são da nova e outras assim são originais também, que assim, você pode comentar aqui nos comentários quais são da nova e quais são originais, que falaram que tem cenas que não tem na nova também, então deixa aqui nos comentários, junto do que você está achando dessa volta de Bleach, e para não perder os próximos vídeos de Bleach, já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Então é isso, né, ficando por aqui e falou!